anunciou a primeira contratação para 2023. É o volante Richard Franco, que foi rebaixado pelo Náutico na Série B desse ano. Durante a temporada, ele foi um dos poucos destaques positivos do Timbu. Mas bora falar melhor sobre o jogador. Já vai deixando o like, te inscreve no canal e bora pro vídeo. Richard Franco é um paraguaio e já atuou em 3 times do futebol brasileiro: o Avaí, o CSA e o Náutico. Dá pra gente definir ele como um meia central. Lembrando, meia central não é necessariamente um meia ofensivo. Ele é o cara que atua entre o volante e esse meia mais avançado. Normalmente, os meias centrais têm funções parecidas com as dos segundos volantes. Então essa é a função, mais ou menos, do Richard Franco. Por exemplo, numa formação com 2 volantes, ele jogaria como esse segundo volante. Numa formação, num 4-1-4-1, ele jogaria mais avançado do que esse primeiro volante. Ele tem como característica chegada na área, é um cara muito ofensivo. Em determinado momento da temporada, jogou como uma espécie de segundo atacante, um meia mais avançado mesmo, justamente por conta dessa qualidade. E no Náutico, na temporada, foram 4 gols e 5 assistências. Isso nos 46 jogos da temporada. Mas confere agora os números dele apenas na Série B e na Copa do Brasil. Na Série B foram 28 partidas e na Copa do Brasil 1 jogo apenas. Ao todo, mais de 1.900 minutos, marcou 3 gols e deu 2 assistências, lembrando, nessas 2 competições. Deu 412 passes certos e acertou 71%, uma média bem baixa mesmo, para um meio-campista. 20 passes-chave, 90 disputas ofensivas ganhas, 90 disputas defensivas ganhas, 89 disputas ofensivas ganhas, 48 disputas aéreas ganhas, 49 desarmes e 40 finalizações. E ali na direita, o mapa de calor dos últimos 5 jogos dele, todos pela Série B. E o que esses números nos dizem? Bem, como dá pra gente perceber, primeiro aqui nesse mapa de calor foi um cara que atuou mais pela esquerda do campo. Sendo destro, em muitos momentos ele trazia para dentro e finalizava. Mas também chegou a jogar pela direita, aparecendo mais ali na zona do mesoespaço, do espaço entre lateral e zagueiro adversário, podemos dizer assim. É um jogador que, como um meio-campista, tende a ser mais ofensivo, mas errou demais também, principalmente nessa questão dos passes. Ou seja, é um cara que arrisca bastante, é um cara que tenta bastante. 40 finalizações em 29 jogos é muita coisa para um cara que alguns chamam de volante. Por isso eu definiria ele de fato como um meia central. Agora, bora comparar o Richard Franco com os outros centrais do Remo. E aí a gente fala também da diferença de característica. Agora são outros números. Números dos últimos 20 jogos do Richard Franco, do Paulinho Curuá e do Marciel. Como a gente pode ver, ele marcou mais gols que todos eles, deu uma assistência a menos que o Uchoa e acertou pouquíssimos passes. Foram 12 passes certos por jogo em média, uma taxa de acerto de 67%. Vejam até como nos últimos 20 jogos a média de passes certos dele piorou em relação àquela temporada como um todo. Isso mostra que ele terminou em baixa também a temporada. Porém, teve ao todo 14 passes-chave. O que é o passe-chave? O passe-chave é aquele passe que quebra a linha, coloca o jogador em posição de finalizar, ou de fato dá a bola para o cara chutar, e aí ele consegue essa finalização. Então aquele passe que normalmente faz algo muito impactante na hora de construir, na hora de bagunçar a defesa do adversário. E aí não tem nem comparação ele com os outros. Quem chega mais perto é o Marcial, e o Marcial teve pouco mais da metade. E aí, agora a gente vai ver como ele é um cara um pouco mais equilibrado do que esses outros. O Uchoa, que jogou muito como um primeiro volante de fato, não à toa ele tem essa média altíssima de passes, porque normalmente são passes mais curtos. Ele é um cara que teve muito mais disputas defensivas, mas não tantas disputas ofensivas. O Curuá também, que é um cara que
dá pra gente definir ele como um cara mais defensivo, mas que joga como um segundo volante também, a mesma coisa. Já o Marcial, que é um meia central mesmo, característica parecida com o Richard Franco, a gente já pode ver que os números são mais baixos, mas são equilibrados também. Então, se a gente comparar o Richard Franco com o Marcial, Richard Franco teve um desempenho melhor nesses jogos do que o Marcial em suas partidas. Disputas aéreas ganhas menos do que o Shoa e que o Curuá, mais do que o Marcial. Desarmes certos mais que o Marcial, menos que o Shoa e Curuá. E finalizações por jogo, vejam como a média é alta. 1 chute e meio por jogo, bem mais do que todos os outros. E aí dá pra gente ver como ele é, de fato, diferente do Shoa, não vai concorrer com posição e pode até jogar junto, comparado com o Curuá. É um pouco mais parecido, mas o Curuá é um cara mais defensivo também. E comparado com o Marcial, característica parecida, mas que vem em uma temporada muito melhor do que a do meia central azulino. E aí, presta ou não presta? Sinceramente, para uma Série C, acredito que o Richard Franco tem qualidade suficiente para ser titular. Para um começo de temporada, é uma ótima contratação para o clube do Remo. Mostra que o patamar de contratações tem que ser do Richard Franco para cima. É um cara que inicialmente seria um meio-campista titular para a Série C. E aí já remete àquele planejamento do Remo de começar o ano já pensando na Série C. Então, para uma primeira contratação é ótimo. Para uma Série C, eu acho ele uma peça boa, que vai ser titular, que tende a ser titular se jogar como jogou. E comparando com os centrais do Remo de 2022, Marcial principalmente, dá pra gente colocar o Jean Patrick nessa conta. E até mesmo o Pablo, apesar dele ter sido rebaixado, ele chega em uma temporada melhor. Por quê? Porque simplesmente jogou durante a temporada. Marcial chegou sem físico, o Jean Patrick nem se fala, e o Pablo também teve problemas em entrada em campo. Então, penso que é uma contratação acertada por parte do clube do Remo. Agora é ver se o jogador vai cumprir as expectativas. É isso, galera. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal e comenta aí o que tu achaste do Richard Franco. É uma boa contratação para o Remo? O que o Remo precisa contratar para a temporada que vem? Comenta aí embaixo. É isso, galera. Valeu e até a próxima. No.